Oi, tudo bem? Meu nome é Juliana Slicker e eu quero falar com você sobre constelação familiar, é o tema desse canal, é o tema de todos os vídeos desse canal. A gente vai trazendo algumas reflexões, a gente vai pensando sobre constelação, respondendo perguntas de vocês. Então, você pode ver que tem vários vídeos aqui no canal. Então, primeira dica de todas, se inscreve no canal para você não esquecer depois de assistir os outros vídeos. Clica no sininho para ser notificado quando tem vídeos novos. Tem vídeos novos todas terças e quintas-feiras e tem aulas gratuitas também aqui no canal toda quarta-feira. Então, se inscreve, clica no sininho para você não perder, né, todos os conteúdos aqui de constelação familiar. Também dá um joinha nesse vídeo aqui, você sabe que o conteúdo vai ser importante, vai ser bom para você, então já curte ele aqui para que mais pessoas recebam esse vídeo também, tá bom? Vamos lá, eu quero falar com vocês sobre autismo. É o tema desse vídeo, é o tema que me pediram para falar. Agora, sempre que eu entro em algum tema, eu quero sempre dar um passinho para trás para a gente entender de uma maneira mais ampla, tá bom? A gente não ficar preso só naquele pequeno detalhe ou naquele pequeno extrato do tema. Quando a gente fala sobre questões de sintomas, questões de saúde, questões de doença, a gente sempre tem que ter em mente que essas questões, né, esses distúrbios, no caso do autismo eu acho que não se chama mais doença, a gente fala de um distúrbio, de um espectro, né? Eu não sei, não sou médica, não sei exatamente como que a gente usa esse termo, mas a gente fala que elas estão ali para nos mostrar algo, né? Esse é o ponto mais importante quando a gente fala sobre distúrbios, enfim, situações que nos chamam a atenção. De fato, elas estão ali para nos chamar a atenção, né? Eu gosto muito da visão do Stefan Hausner quando a gente fala sobre doenças, quando a gente fala sobre sintomas, porque ele consegue quebrar, né, esse padrão então de, poxa, tá bom, essa doença ou esse distúrbio quer me mostrar algo, o que exatamente ele quer me mostrar? E aí então o Stefan Hausner, ele divide em 3 pilares, tá? Eu tô até com o livro dele aqui, o livro dele é este daqui, Constelações Familiares e o Caminho para a Cura. Eu recomendo a leitura, ele é muito bom. E ele fala então que existem alguns pensamentos orientadores para quando a gente vai olhar para uma questão de doença, de sintoma, do ponto de vista da constelação. Então, primeiro é o sim ou o não à vida, tá? E eu vou entrar em cada um deles. O segundo é o amor primário da criança. Então, é antes doente do que só, tá? E o terceiro é a correspondência dos sintomas, às vezes essa identificação dos sintomas. Quando a gente se depara com alguns sintomas, né, muito característicos do autismo, por exemplo, a gente sabe que por trás existem esses pilares, um às vezes maior do que o outro, né? E eu posso contar também por conta da minha experiência de constelar pessoas ou crianças que têm essa síndrome, que na verdade existe um desejo, né, de honrar todo um sistema familiar. Então, algumas vezes, ou o pai ou a mãe ou outros antepassados, eles não querem por qualquer razão, por uma dor muito grande, por uma desilusão muito grande, por uma frustração da vida muito grande, enfim, eles acabam se fechando para a vida e não tem mais vontade de viver. A criança, né, ou o adolescente, enfim, a pessoa que desenvolve esse sintoma, ele se prende a esse não à vida, né? Eu prefiro, para honrar a memória de quem veio antes, eu prefiro me fechar à vida. Eu prefiro não viver ou viver de uma maneira fechada, tá? O segundo pilar que ele coloca aqui, né, que é o amor primário da criança, é antes doente do que só. Então, eu desenvolvo ou eu manifesto um sintoma porque nesse inconsciente meu, do meu sistema, nesse inconsciente coletivo, né, em que eu estou presente, eu sei que eu ficaria sozinho se eu não tivesse toda essa atenção voltada para a doença. Então, eu acabo desenvolvendo a doença ou o distúrbio, enfim, para que eu tenha essa atenção. O terceiro pilar, que fala, né, a correspondência dos sintomas, é muitas vezes uma repetição de padrões ou muitas vezes para honrar a história de pessoas, né, que vieram antes. Então,
falando agora da minha experiência sobre constelação com crianças, né? Os pais vieram, né, para trazer a criança para constelar, crianças que tinham esses sintomas. Todas as vezes que eu conduzi constelações assim, as histórias pregressas do sistema são histórias de dor e que no momento em que existiu a dor ou a frustração, a pessoa, o ancestral, ou o grupo de pessoas acabou se fechando para aquilo. Então, acabou não conseguindo elaborar, colocar para fora, ou tratar, ou trazer para a família, ou resolver de alguma forma. Então, é algo que não foi resolvido e que é como se fosse um portal para eu fechar. A criança que nasce depois, e eu não estou dizendo que todos os casos são assim, mas os casos que eu estou falando pela experiência, né, que eu já tive, a pessoa com um leve espectro ou uma criança que tem realmente características, né, e que se desenvolve dessa forma mais fechada, ela está resgatando esse processo pelo qual o sistema familiar passou, pelo qual histórias anteriores passaram. Eu não conheço, né, formas de tratamento, então eu não posso falar sobre isso, eu estou falando sobre a minha experiência com as constelações, mas o que eu vejo, né, quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de doenças e de sintomas, a constelação ela não vai curar, a constelação não pode prometer isso, vou curar, né, determinada doença, mas ela consegue trazer para a gente uma resposta, um alento, uma esperança até, né, para este caso, porque a gente começa a entender o que tem por trás e a gente começa então a fazer um movimento muito importante, principalmente dos pais, de amor pelo seu sistema. Então, quando eu falo tudo isso, porque a criança ela pode ter se ligado, né, a uma questão anterior, você pode falar, que raiva, por que isso aconteceu na minha família? Então, existe a raiva, você pode ter esse sentimento, e é claro, né, se a gente tem o sentimento, a gente tem o sentimento, não dá pra dizer, não pode ter raiva. Não, a gente pode ter, faz parte no processo de aceitação, inclusive, né, de uma doença, de uma síndrome dessa forma. Porém, quando você passa pela raiva e você começa a absorver, você olha com amor e fala, puxa, que sofrimento que existiu dentro do meu sistema para que as pessoas se comportassem dessa forma, que às vezes falta até de repertório emocional que existiu no meu sistema para que as pessoas se fechassem dessa forma e que meu filho hoje está reproduzindo isso de alguma maneira. Então, quando a gente passa a olhar com amor, a gente passa a aceitar mais e se torna mais leve para o filho. Se torna mais leve para nós, se torna mais leve para o filho. E outra coisa, né? A gente para com a repetição de padrões. Quando a gente deixa, né, desse olhar de raiva, de não aceitação e passa para um olhar amoroso, a gente absorve isso para a nossa vida e a gente não precisa mais repetir. Por que a repetição de padrões acontece? Porque a gente tem que ir vendo aquilo e vendo aquilo e vendo aquilo até a gente aprender. Então, quando a gente já aprendeu, já absorveu, já consegue olhar com amor, isso não precisa ser repetido para outras gerações, tá bom? Esse é o que eu queria dividir com vocês sobre esse tema. Se você não curtiu o vídeo, curta agora então, coloca aqui nos comentários se ficou ainda alguma dúvida, se você quer complementar, se você tem um olhar diferente, eu adoro ler os comentários e a gente vai construindo e criando essa troca aqui, tá bom? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!